Olá, boa noite. Boa noite. Uma fraude que retirou indevidamente 6 bilhões de reais de aposentados e de pensionistas desde 2019 provocou hoje a demissão do presidente do INSS. Policiais federais e auditores da CGU foram às ruas para cumprir mais de 200 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão em 13 estados e no Distrito Federal, incluindo a sede do INSS. A investigação apreendeu carros e motos de luxo, relógios, arma, maços de dinheiro, joias e obras de arte. De acordo com as investigações, entidades que representavam aposentados e pensionistas do INSS descontavam de forma indevida uma parte do pagamento, sem autorização dos beneficiários, usando, por exemplo, assinaturas falsas. Pessoas que estão numa fase já adiantada da vida e foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos que se apropriaram das pensões e das aposentadorias. A investigação começou na CGU, quando os auditores perceberam um salto nos valores dos descontos feitos por associações em benefícios do INSS. Em 2016, eram 413 milhões de reais. No ano passado, foram mais de 2 bilhões e 800 milhões. Aposentados confirmaram aos auditores que não autorizaram os descontos. Uma das entidades investigadas é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap, cujo diretor vice-presidente é José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula. O sindicato disse que apoia as investigações, que devem ser feitas de forma rigorosa. A pedido da PF, a Justiça afastou o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que estava no cargo desde 2023, e outros 5 servidores da cúpula do Instituto. Segundo investigadores, eles são suspeitos de omissão, por não terem agido para impedir a fraude. A defesa de Stefanuto não se manifestou. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, disse que iria esperar o processo. A indicação do doutor Stefanuto é da minha inteira responsabilidade. Um servidor que, até o presente momento, me tem dado todas as demonstrações de ser exemplar. Apesar da defesa do ministro, no começo da noite, Stefanuto foi demitido. O governo suspendeu os acordos que tinha com 29 associações. Você fez a pior gestão da tua história. O seu governo foi campeão em corrupção, Lula. Nada mais além disso. E falar em aposentado, especialidade de roubar aposentado, é tua. Veja como é que estão os aposentados da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, tá? E dos Correios. Tem um desconto extra enorme até 2030, porque vocês roubaram os fundos de pensões deles, e se eles não fizessem desconto até 2030, teria quebrado a previdência deles e eles estariam sem aposentadoria hoje em dia. Bom, hoje o Brasil acordou com um novo nome que o PT tem para substituir Lula em 2026. Os requisitos, todos sabemos, para substituir Lula não são fáceis, não são poucos. Lula, chefe da maior organização criminosa que o planeta Terra já teve conhecimento, precisava de um nome à altura. E ele surgiu em meio à operação da Polícia Federal. O nome dele é Alessandro Stefanuto, presidente do INSS, às 14h22 da tarde, ainda não demitido por Lula. Este cidadão que comandava o INSS, que roubou dos aposentados 6,3, presta atenção, colega Palumbo, bilhões de reais. Não são milhões, são bilhões de reais, segue no governo. Senhor presidente, eu acho engraçado ver um discurso de uma turma falando do INSS, da operação da Polícia Federal. Senhores sabem que ano começou esse escândalo? 2019. Quem era o presidente da República? Vamos lá, falem. Quem era o presidente da República em 2019? 2023, o presidente Lula é eleito.
coloca Vinícius Carvalho como ministro da CGU. Começa uma investigação sigilosa, aciona ministro do governo Lula, a Polícia Federal, que desbaratou todo esse esquema. Os fundos de pensão das estatais acumulam um rombo inacreditável de 77 bilhões de reais. Para os economistas, o desgoverno e a corrupção é que estão cobrando a conta, que agora vai ser paga pelos aposentados. Para os aposentados é desconto. Para os funcionários da ativa, pagamento a mais para o fundo. Isso faz parte dos acordos para cobrir um rombo dos grandes, 77 bilhões e 600 milhões de reais. É o que devem os fundos de pensão no país. 96% dessa dívida vem de fundos ligados a empresas públicas. Um deles é o Petros, da Petrobras. Funcionários e aposentados vão ter que pagar 14 bilhões de reais em 18 anos. A empresa, outros 13 bilhões e 700 milhões. Na FUNCEF, plano dos funcionários da Caixa Federal, o déficit é de 12 bilhões e meio de reais. No Postales, dos Correios, 1 bilhão e meio. Acontece que esses investimentos estão sendo desviados para atender interesses políticos, que no mais das vezes são interesses voltados a atos corruptivos, como a gente tem visto nessas operações recentes no Brasil. Mas este consultor diz que o contribuinte não deveria pagar por isso. É absolutamente injusto, é porque no Brasil a corda invariavelmente arrebenta do lado mais fraco. O funcionário é a parte fraca nessa história. De acordo com o jornal o Globo, a Operação Greenfield denuncia 26 pessoas e pede reparação de 3 bilhões e 100 milhões de reais desviados dos cofres públicos. Isso é importantíssimo, que é uma questão que nós falamos, que está inclusive no meu livro Década Perdida, 10 anos de PT no Poder, né? Tem várias edições. Diz o seguinte, a notícia publicada agora à tarde no Globo. A Força-Tarefa do Ministério Público Federal, do Distrito Federal, apresentou novas denúncias na Operação Greenfield contra 26 pessoas envolvidas em rombo milionário, podemos falar bilionário, de fundos de pensão. Os procuradores pedem a reparação de mais de 3 bilhões e 100 milhões de reais aos cofres públicos. As 26 pessoas que foram denunciadas em 3 ações que apuram fraudes provocadas contra a FUNCEF, que é o fundo dos funcionários da Caixa Econômica Federal, Petros, que é o fundo dos funcionários da Petrobras, e Postales, que é o fundo de pensão dos trabalhadores dos Correios. Nós falamos isso muito. Vocês devem se recordar diversas vezes no Jornal da Cultura, na outra rádio em que trabalhava, em artigos que eu escrevi e no meu livro, Década Perdida, 10 anos de PT no Poder, de como os fundos de pensão foram utilizados pelo PT com interesses partidários e pessoais de muitos dirigentes que acabaram se enriquecendo. A informação de que essa investigação desse absurdo que a gente está vendo no nosso país, né, que é o golpe, a roubalheira, é passar aí a mão no dinheiro de aposentados e pensionistas, essa investigação segue acontecendo, inclusive com a operação da Polícia Federal. Hoje, mais uma vez, a PF faz uma nova operação contra grupos criminosos que são suspeitos de fraudar o benefício assistencial à pessoa idosa. Bom, ontem, Josias, você falava muito sobre a demissão do presidente do INSS, o quanto isso seria fundamental. Veio muito tarde. Como é que você vê o desdobramento desse caso ontem, quando essa operação estava em andamento ainda no nosso programa, né? O desdobramento é dificultado, Fabiola. O efeito que o governo desejaria obter dessa divulgação ontem, feita numa coletiva, com múltiplos personagens, esse efeito é atenuado pelo desastre da demora, né? E num escândalo envolvendo aposentados, o governo Lula conseguiu fazer da limonada um limão. Soube, em 2023, que parte da clientela do INSS tinha amargado descontos ilegais durante toda a gestão Bolsonaro. Aí, guiando-se pelo noticiário, porque isso já vinha frequentando o noticiário, e também por uma auditoria do TCU, a CGU entrou no lance. Isso é um comportamento de manual. Havia indícios de crime e foi aberta uma investigação para apurar o roubo. Seria um exemplo clássico
de boa administração, uma administração competente de uma herança maldita. O problema é que, desde então, o governo da União e da Reconstrução se desuniu para construir a sua própria lambança. E aí fez o pior da melhor maneira possível. A pasta da Previdência foi avisada, se fingiu de morta e permitiu que uma tunga deflagrada lá atrás, em 2019, na gestão Bolsonaro, ganhasse escala industrial no governo do Lula. Então, o governo virou sócio de um escândalo que arrancou do bolso dos brasileiros idosos 6,3 bilhões de reais desde 2019. E a Polícia Federal, esquadrinhando esse escândalo, que chega às manchetes com mais de 2 anos de atraso, descobre detalhes que são muito ruins para o governo. O escândalo está enfeitado ali pela apreensão de Ferrari, um Rolls Royce, obras de arte, objetos de luxo, muito dinheiro vivo. Isso tudo revolta a clientela do INSS e os seus familiares. Há mais de 20 milhões de clientes do INSS, de aposentados no Brasil. Nem todos foram roubados, mas todo mundo olha para esse escândalo e se espanta. Os aposentados, os familiares, todo mundo, mesmo que não tem vínculo com a aposentadoria ou com aposentados, olha para isso e fala que é um absurdo, né? E numa evidência de que há males que vem para pior, Fabiola, entre as entidades que foram varejadas pela Polícia Federal, há um sindicato que tem o irmão do Lula, o Frei Chico, como vice-presidente. Não há notícia de envolvimento dele em mal feito, mas isso é muito ruim para o presidente. A lista inclui também uma confederação, a CONTAG, que tem DNA petista.